Oi, turma, chegamos ao nosso último módulo, ao módulo 12. Rita, se isso significa que nós não nos veremos mais? Não, nós vamos continuar em comunicação. Afinal de contas, a prova do Enem será apenas em novembro. Eu sei que falta pouco tempo, mas até lá ainda conseguiremos trazer novidades para vocês. Uma delas é a postagem na sala virtual de vocês de textos de última hora, aqueles textos especiais que vocês devem acompanhar, de dicas, de orientações, porque nós ficamos sempre atentos ao que vai ser falado nos últimos momentos, ao que vai ser mostrado. De repente bate aquela vontade de fazer um texto novo, uma desconfiança de que um tema tem chance de aparecer. Então, não se perca de mim. Vamos cantar aquela musiquinha. Não se perca de mim, não se perca de mim, não desapareça. A prova está chegando e eu preciso ter atenção total. Tá bom? Turma, vamos ver então uma proposta interessante, porque o tema é muito interessante. Vejam bem, é o tema necessário à atualização do ensino médio brasileiro. É verdade que o ensino médio precisa passar por transformações? É. Agora, isso não significa que nós devemos aceitar quaisquer transformações e que nós deveremos aceitá-las trazidas de qualquer modo. Então, aqui tem um tema importante que poderá aparecer, não estou dizendo que será o tema da prova. Nós temos a velha proposta do Enem. Eu já tive a oportunidade de discutir o que significa cada orientação dessa proposta, então não vou repetir isso, mas vamos agora ver um plano de texto, né, ver como fazer em relação à leitura dos motivacionais e depois ver um texto pronto. Vamos passar. Texto motivacional número 1. Rita, se eu devo mesmo ler? Sim, você deve ler, não deve repetir o que ele mostrou, mas deve, a partir do que ele mostrou, pensar em novas informações. Vamos lá. Nas últimas décadas, alcançamos um avanço considerável no que diz respeito ao atendimento à escola no ensino fundamental. Então, tivemos um crescimento, uma melhoria no ensino fundamental no que diz respeito à inclusão, a matrículas. Esse texto, é bom que vocês vejam, foi trazido da revista Nexo, aliás, do Nexo Jornal, e é um texto de 2019. Vejam. Isso importa? Claro, porque de 2029 para cá, pode haver alterações que você, com o seu conhecimento de mundo, pode trazer. Lembre bem, essa avaliação é de 2019, é preciso entender que pode haver diferenças de 2019 para 2022, afinal de contas, temos 3 anos de lá para cá. Muito bem, fala aqui essa passagem, essa frase, ensino fundamental. Hoje, cerca de 96% das crianças brasileiras estão matriculadas, isso é bom? Muito bem. Enquanto na década de 1980, esse número não ultrapassava 62%. Então, a situação já foi pior. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas a educação brasileira tem ainda graves problemas, atraso e baixa aprendizagem. Até agora não se falou em ensino médio. Até agora se mostrou um crescimento no ensino fundamental. No Brasil, a cada 100 alunos que entram na escola, apenas 76 chegam ao fim do ensino fundamental na idade adequada, sem atrasos. Por enquanto, só vimos algo sobre o ensino fundamental. Desses, quase 80% não possuem o aprendizado de matemática esperado. No português, mais de 66% não apresentam um nível adequado. No ensino médio, agora, prestem muita atenção, chegamos ao ensino médio. O cenário é ainda pior. Então vejam que até agora nós falamos de entrada, quantos alunos são matriculados no ensino fundamental, mas nós falamos também de saída, de conclusão desse ensino e falamos de um terceiro aspecto, como os alunos concluem esse ensino, com que deficiências. Então, essas deficiências, evidentemente, vão influir no ensino médio. É isso que você pode deduzir. Não foi dito isso explicitamente, então você poderá dizer, não é verdade? Se eles não disseram no texto, as pessoas que o
produziram, ou a pessoa, não chegou a dizer que essas deficiências trazidas do fundamental podem ser muito maléficas, aliás, são muito maléficas para o ensino médio, você pode dizer. Mas isso se não for dito até a última linha. No português, mais de 66% não apresentam um nível adequado. Quase 80% não possuem o aprendizado de matemática esperado, ou seja, já há um problema sério quando o aluno chega ao ensino médio. Vejam bem, no ensino médio o cenário é ainda pior, apenas 59% se formam antes dos 19 anos. A aprendizagem é mais preocupante, só 7% se formam no terceiro ano, dominando os conteúdos esperados em matemática. No português, apenas 22,5% dos alunos se formam com aprendizado adequado. Gente, o que você poderia dizer, depois de ter lido esse texto, que o próprio texto não tenha dito ainda? Eu poderia dizer que nós não devemos considerar apenas números de matrícula, números de conclusão. Nós precisamos entender a situação qualitativa e não apenas quantitativa. Então, o cenário qualitativo, eu vou aqui escrever, é gravíssimo. Se o aluno sai com deficiências do ensino fundamental, não vai acompanhar bem o ensino médio. Essa é uma das razões para o grande fracasso. Atenção, turma, é uma das razões. E as outras você poderá pensar. Vamos já falar sobre isso. O cenário é grave, muito mais no aspecto qualitativo que no aspecto quantitativo. Concluem o ensino médio? Sim. Mas como? E como isso irá interferir em suas vidas? Então, você poderá trabalhar esse aspecto. Mas eu sei que não é apenas por causa das deficiências que um aluno traz do ensino fundamental para o médio que ele fracassa no médio. Há também algo do contexto macro, do macrocontexto, da sua situação de vida. E isso o texto não falou. E eu acho ótimo que ele não tenha falado, porque aí é a minha vez de falar. Vamos para o texto 2. O novo ensino médio pretende atender às necessidades e às expectativas dos jovens, fortalecendo o protagonismo juvenil na medida em que possibilita aos estudantes escolher o itinerário formativo no qual desejam aprofundar seus conhecimentos. Fortalecer o protagonismo juvenil na medida em que possibilita aos estudantes escolher o itinerário formativo no qual desejam aprofundar seus conhecimentos. Vamos já falar um pouquinho mais sobre isso. Um currículo que contemple uma formação geral, orientada pela BNCC, e também itinerários formativos que possibilitem aos estudantes aprofundar seus estudos na área de conhecimento ou nas áreas de conhecimento com a qual ou com as quais se identificam. Ou ainda em cursos ou habilitações de formação técnica e profissional. Contribuirá, poxa, que leitura, hein? Contribuirá, para maior interesse dos jovens em acessar a escola e, consequentemente, para sua permanência e melhoria dos resultados da aprendizagem. Esse texto se limitou a trazer a escolha que o aluno, a escolha, entre aspas, que o aluno poderá fazer como o que mudará o ensino médio. Ora, essa escolha já passou por outra escolha. E aqui vem o senso crítico das nossas histórias de vida. Que itinerários formativos são oferecidos? Se eu lhe ofereço 4 itinerários formativos, você realmente teve um poder de escolha muito amplo? Vejam bem o que eu estou revelando, que o texto não chegou a dizer. Você, de repente, não poderia gostar de ter acesso a um outro itinerário formativo que não foi ofertado dentro das escolhas? Dentro do leque de opções, vamos dizer assim? Todas as escolas terão condições de ofertar esse itinerário formativo para os seus alunos? Todas elas, todas as públicas, todas as privadas?
Então, nós precisamos entender que esse funcionamento é mais ou menos como aquele em que se diz que você tem acesso ao filme que quiser, à música que quiser, mas não lhe mostram todas. Mostram à frente o que se quer mostrar a você. Mostram os filmes já selecionados. Então, na verdade, se existem 1000 a que você poderia assistir, você tem ali o destaque de 10. Você não escolhe entre os 1000, você escolhe entre 10. Então, gente, é preciso ter o senso crítico de entender que esses itinerários formativos muitas vezes não satisfazem ao real desejo do estudante. E que não é só o estudante poder escolher esse itinerário, inclusive no momento em que ele precisa ir além disso, porque ele não deve se formar apenas para escolher uma profissão, ele deve se formar de forma muito mais ampla. Não é só isso que transformará o ensino médio. Então, fiquem atentos, porque você sabe que no Enem você precisa observar falhas, brechas, equívocos, senão você não terá o que criticar e não terá também o que solucionar. Vamos para o nosso último texto. Novo ensino médio, sua escola está preparada? E aí eu pergunto, o que é que diferencia o que está projetado em lei, em documento, e o que pode ser realmente feito na prática? Sua escola está preparada? Ela tem condição de abrir o que você precisa, de trazer o que você precisa para seguir qualquer um desses itinerários? Mesmo que eu repita aqui que eles são itinerários já escolhidos? Pelo menos os itinerários trazidos como opções. A escola está pronta para atender às suas necessidades? Né? Vejam bem, é uma pergunta bem provocadora. Sua escola está preparada? Eu posso entender que essa pergunta é uma pergunta que estimula a escola a se preparar e faz do jovem um cobrador da escola. Mas eu também posso entender que essa pergunta me faz refletir sobre o que a escola precisa para realmente se preparar. Foi dado o tempo necessário, foram dadas as condições necessárias, tanto pedagógicas como econômicas, para que ela se prepare? Ela tem o número de profissionais necessários para atender a todos os itinerários? Ela tem tudo o que é necessário para esse atendimento? Os professores estão formados para o novo modelo? Então, é preciso fazer uma reflexão. E nós vamos agora ver um texto, voltando ao nosso tema. Vamos ver a nossa introdução. Vejam bem. Agora, gente, eu vou fazer aquela análise completinha, né? Esse é o nosso último módulo. Eu vou lembrar tudo que me vier à mente. O nosso tema, vamos aqui retornar ao tema. Inclusive, turma, é sempre bom que quando vocês terminarem de ler os textos motivacionais, voltem ao tema, porque há um grande risco de você tangenciar o tema na sua redação. Por exemplo, você leu aqui, né, este texto, que é um texto misto, híbrido. Você tem um texto que tem palavras, texto verbal, e tem um texto icônico, uma garota com o computador fazendo essa pergunta bem interessante, porque permite uma reflexão além do que se espera quando se lança esse quadro. Então, você tem um texto misto e é bem possível que você se empolgue com este último texto e faça uma redação sobre as dificuldades da escola para empreender o novo modelo. É bem possível que você faça um texto inteiro sobre as condições da escola para o novo modelo. O que falta nela, o que precisa ser melhorado, quais são as dificuldades, quais são os equívocos, os erros da escola. Ou seja, você tem uma tendência a se ligar ao que veio por último,
Mas o seu tema não é esse, não é a condição da escola. Vamos então agora voltar ao texto 2. O seu tema também não diz respeito ao tema do texto 2, não é o mesmo do texto 2. Aqui eu vou voltar a ler uma parte, né? Vamos ver aqui outra vez, e vai dizer um currículo que contemple uma formação geral orientada pela BNCC e também itinerários formativos que possibilitem aos estudantes aprofundar seus estudos na área de conhecimento. Olha, turma, só para vocês terem noção, na minha área, que é a língua portuguesa, a BNCC orienta que nós, professores, trabalhemos com os nossos alunos a oralidade. O que isso exigiria de nós? Exigiria que nós dessemos ao aluno a oportunidade de fazer apresentações orais, claro. Seria excelente se nós pudéssemos fazer isso. Se nós dessemos aos nossos 40 alunos a oportunidade de interagir oralmente, de se expor, e nós pudéssemos avaliar essa apresentação do aluno, estimulá-la, fortalecer a sua condição para isso. Mas eu pergunto, vocês acham que é possível, em uma turma de 40 alunos, você fazer isso? E aí eu pergunto outra vez, você acha que é possível um professor só conseguir, além de cumprir tantas outras obrigações, testar, estimular, orientar, aperfeiçoar a oralidade de seus alunos, quando ele tem, muitas vezes, 8 turmas? Vocês acham que é possível? Então, para que isso se cumpra, é preciso muito esforço, muito investimento, muito professor contratado, muito professor treinado para cumprir tal missão. Então, existe uma disparidade entre o que está escrito, que é muito interessante, e o que se pode fazer na prática. Só para fazer aqui um comentário, mas o meu tema não é este. O meu tema não é sobre o que a escola tem de fazer, não é sobre seguir as orientações da BNCC para que o jovem seja protagonista. O meu tema não é esse, o meu tema é muito mais amplo. Voltando ao texto 1, o meu tema também não é a situação em que o aluno deixa o ensino fundamental, a situação em que ele deixa o ensino médio. Qual é o meu tema, gente? Qual é o nosso tema? Vejamos. A necessária atualização do ensino médio. Então, prestem bem atenção. A necessária atualização. Aqui você está preso, está presa. Você precisa concordar com a atualização, porque o tema já começa dizendo que ela é necessária. Mas não se preocupe, porque você pode concordar que é necessário uma atualização. Com o que é necessário uma atualização? Mas você pode dizer como seria essa atualização. Você não precisa concordar com a atualização nos moldes em que ela chegou. Você pode concordar que é necessária, mas você terá a oportunidade de dizer o que é preciso que venha nesse pacote de atualização. E é só do ensino médio. Então, você vai mostrar o que precisa mudar, o que precisa ser atualizado, o que precisa ser acrescentado. Vamos ver. Vamos ao nosso texto, então, finalmente. Então, turma, recuperando. Você lê o tema, lê os textos motivacionais, guarda algumas ideias desses textos para você partir para outras e não para repeti-las, e depois você volta a ler o tema da redação. Não confundir o tema da redação com o tema de nenhum dos textos motivacionais. Vejamos, o ensino médio, nós temos a necessária atualização do ensino médio. Vamos voltar, observem. Desculpem. A necessária atualização do ensino médio brasileiro. Era isso que eu queria conferir. Brasileiro. Então, muito bem, está conferido. Vejamos. O ensino médio, desapareceu aqui uma das obrigações, porque eu já falei em ensino médio. Além de preparar o estudante para a vida universitária,
deve prepará-lo, e esse LU se refere ao estudante, para a vida profissional, a fim de que dê seus primeiros passos no mercado de trabalho. Essa é a minha opinião. Ou possa empreender ações particulares para a obtenção de renda. Essa é a minha visão de ensino médio. Preparar o estudante para a vida universitária e também para a vida profissional, a fim de que ele tenha um trabalho adentre o mercado ou empreenda ações particulares para obter sua renda. Tais fatos podem ser bastante inovadores e elevar o jovem a condições muito favoráveis. Fazendo-o, olha só aqui, o jovem, recuperado pelo pronome U, contribui positivamente em sua família e sociedade e realizar um projeto de vida promissor, o qual inclua o empreendedorismo e o acesso ao emprego. Inclua, não é que se limite a isso. Não é só isso. No seu projeto de vida promissor, há muita realização a conquistar. Inclui o empreendedorismo e o acesso ao emprego. Estou falando do que o ensino médio deve ter como objetivos. Para que isso ocorra no Brasil, chegou um outro elemento importante, que é a palavra Brasil, porque no nosso tema existe a necessária atualização do ensino médio brasileiro. Eu ainda não falei em atualização, mas já falei em ensino médio e em Brasil. Para que isso ocorra no Brasil, uma das medidas urgentes é o reordenamento do nível de ensino em questão. Pronto, se eu falo em reordenamento do ensino médio, eu já estou falando em fazer algo outra vez, reordenar, dar uma nova ordem. Isso é atualizar. Então, eu agora tenho o meu tema inteiro. O que precisa ser feito com muita responsabilidade e fundamentação técnica e pedagógica. Muito bem. Então, aqui nós temos tese. Eu digo que o ensino médio é importante para o projeto de vida do estudante, para que ele chegue ao mercado de trabalho, ou empreenda de algum outro modo, ou ainda para que ele chegue à universidade. Então, eu coloquei tudo aqui em um nível de importância, mas eu ainda disse que não é só isso, porque eu falei em incluir. Muito bem, vamos agora fechar esse videozinho e no próximo nós vamos trabalhar com desenvolvimento e com conclusão. Até daqui a pouquinho, turma.